Olá, meus irmãos, povo de Deus, Pai seja convosco, sejam bem-vindos. Você está no canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Eu sou o pastor Fábio Pereira e nós vamos a mais um comentário do livro de Apocalipse. Nessa oportunidade estaremos trazendo um comentário a respeito da igreja em Esmina, ok? Antes, quero pedir a você que está aqui pela primeira vez que nos abençoe esse canal. É muito fácil, muito simples, inscreva-se no canal. Você que já é inscrito, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário. O seu like, o seu comentário nos abençoa esse canal, porque quanto mais comentário, mais like, mais pessoas o canal alcança e mais conhecimento é compartilhado para a glória de Deus. Então eu conto com você, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente, ative o sino para receber notificações dos demais vídeos a serem lançados, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa playlist com seus contatos, nos seus grupos, para que outras vidas também adquiram esse conhecimento para a glória de Deus. Amém? Então, dando continuidade, vamos voltar aqui para o comentário, Apocalipse capítulo 2, versículo 8 a 11. Então, abra sua Bíblia comigo, pegue sua caneta, pegue um papel, faça suas anotações, depois medite, tire suas dúvidas e aplique as lições para a sua vida, para a glória de Deus. Bem, queridos, se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que você assista o vídeo que comentamos a respeito da igreja em Éfeso. Por quê? Porque nós explicamos a questão do anjo da igreja. O anjo da igreja, nestas 7 cartas às igrejas da Ásia, dessas 7 cartas do Apocalipse, se trata exatamente do pastor da igreja, do líder da igreja. E aqui nós temos uma carta destinada a Esmina, que é endereçada ao anjo da igreja, e segundo alguns historiadores, o anjo da igreja nessa época era o pastor Policarpo. Ele era um discípulo de João e era o líder dessa igreja, inclusive no período em que João esteve na ilha de Patmos. Segundo ainda alguns historiadores, o seu nome quer dizer frutífero ou muito forte. Ele nasceu por volta de 69 depois de Cristo e veio a falecer por volta do ano 159 depois de Cristo. Então, concluindo, para muitos historiadores, o anjo da igreja aqui é simplesmente o pastor Policarpo, segundo os historiadores. Quanto à igreja em Esmina, a Esmina era uma cidade bela, bonita, era uma cidade ali muito importante naquele centro da Ásia, e Esmina, ela foi a primeira cidade da história da Ásia a construir um templo de adoração para os deuses pagãos. Então, também não deixava de ser um centro de idolatria. Apesar de toda essa adversidade, dessa adoração, dessa volta para a idolatria, nesta cidade havia uma igreja fiel a Cristo, verdadeiramente convertida e que estava ali buscando fazer a vontade de Deus. E aqui na terceira parte, onde está escrito que esteve morto e tornou a viver, isso traz a ideia exatamente da vitória de Cristo sobre a morte através da sua ressurreição. Esse versículo também nos traz algo importante, onde Jesus diz que ele é o primeiro e o último, dando ênfase aí exatamente à sua eternidade. Então nós temos aqui um breve resumo, um breve comentário do versículo de número 8 desta carta. Vamos dar continuidade, nós vamos agora para o versículo de número 9, e nós temos aqui algumas verdades a serem aprendidas. Primeiro, conheço a tua tribulação. Aqui é Jesus dizendo para esta igreja, conheço a tua tribulação. A palavra tribulação aqui, ela traz a ideia de pressão, ela traz a ideia de pressionar, de afligir. A palavra tribulação nessa passagem, literalmente ela quer dizer pressão que vem de fora. E era exatamente o que essa igreja sofria. Era exatamente o que esses crentes enfrentavam, uma pressão que vinha de fora, uma pressão que vinha daquelas pessoas contra a igreja que estava naquela cidade.
E aí nós queremos pontuar algumas coisas importantes aqui. Primeiro é a questão da pobreza deles. Jesus diz, olha, eu conheço, eu sei que você é pobre, mas na verdade você é rico. Como assim? Jesus disse que eles eram pobres e eram ricos. A pobreza deles era derivada da perseguição que eles sofriam. Seus bens eram confiscados, seus bens eram tomados. E isso, de uma certa forma, gerava sobre eles uma pobreza material. Mas Jesus faz um contraste. À medida que vocês são pobres materialmente, devido a essa perseguição, vocês são ricos espiritualmente, porque vocês têm a palavra, vocês têm o Espírito Santo, e eles tinham o próprio Cristo como Senhor e Salvador. Então há um contraste com a pobreza material e a riqueza espiritual, que é uma lição importante e fundamental para os dias atuais. Apesar das nossas dificuldades materiais, se você verdadeiramente é convertido a Cristo, pode ter certeza, você é rico espiritualmente. E aí também vai falar da blasfêmia dos falsos judeus. Blasfêmia é equivalente a falar mal. E essa igreja ela sofria com essa blasfêmia, em especial dos falsos judeus, daqueles que não eram verdadeiramente convertidos a Cristo e viviam perseguindo, viviam desmoralizando, viviam caluniando a igreja em Esmina, viviam difamando aquela igreja. E essa difamação ela vinha exatamente através dos judeus não convertidos, judeus que não eram descendentes espirituais de Abraão, mas eram na verdade servos, instrumentos de Satanás, que serviam ali como ferramentas do diabo para oprimir os crentes daquela igreja. E aí, até nos dias atuais, ainda temos hoje aí os falsos judeus, os falsos cristãos, que se tornam ferramentas do inimigo para viver caluniando, difamando a igreja de Cristo. E também o escritor ele vai falar a respeito da sinagoga de Satanás, que traz a ideia exatamente do judaísmo, dos judeus que haviam rejeitado o Messias e haviam se tornado mais uma vez instrumentos do inimigo, estavam a favor do Império Romano, eram representantes do imperador, e isso trazia sobre a igreja de Esmina uma certa dificuldade. Sinagoga de Satanás vai se tratar exatamente da congregação, da reunião, da união desses falsos judeus, desses falsos cristãos, de fato de estarem alinhados com o império, o fato de serem instrumentos do inimigo exatamente para se levantar contra a igreja de Cristo. Mas uma coisa importante, isso sempre acontece na história da igreja, mas o segredo da igreja é permanecer fiel a Deus. Vamos continuar, agora vamos para o versículo de número 10, e esse versículo ele é muito interessante, aborda alguns pontos, no mínimo curioso, né? E aí Jesus diz o seguinte, olha, não temos as coisas que tens de sofrer. Jesus está ciente e conscientiza aquela igreja das coisas que ainda viriam sobre eles, né? E o próprio texto vai citar que o diabo estaria lançando alguns deles na prisão, que eles seriam colocados a provas, né? Que eles teriam uma tribulação de 10 dias, mas depois viria a coroa da vida. E aí quando nós temos a frase que o diabo estaria lançando alguns deles na prisão, essa prisão aqui não é no sentido espiritual, mas é literal. Muitos deles foram perseguidos e sofreram perseguição a ponto de serem presos e perder a própria vida, mas continuaram fiéis a Deus. E esse é o segredo. Devemos continuar fiéis, mesmo em meio a todas as perseguições. E aqui, com certeza, é uma das coisas mais curiosas que os estudantes da Bíblia mais questionam, é exatamente a respeito deles serem postos à prova. Até que aqui não tem muita dificuldade, mas tereis tribulação de 10 dias. E aí você pode questionar, essa tribulação de 10 dias, do que se trata, o que mesmo isso se refere? Bem, queridos, de acordo com o contexto histórico, esses 10 dias sugerem um tempo curto, mas completo.
certo? Que seria uma provação que viria sobre eles, mas era uma provação que teria fim, e eles deveriam continuar leais à pessoa de Cristo. Esses 10 dias, essa expressão 10 dias, né, nesse texto, tem uma referência histórica e também uma referência poética. Para os estudiosos, aqui nós temos duas referências, uma histórica e a segunda é uma poética, né? Que de fato a igreja sofreu aí 10 perseguições distintas. Quando você vai para o contexto histórico, quando você vai para a cultura, quando você vai procurar os eventos históricos, verdadeiramente essa igreja ela sofreu literalmente 10 perseguições, começando ali do imperador Nero, que foi até o imperador Diocleciano. E aí de fato foram 10 perseguições, certo? 10 sofrimentos que aquela igreja enfrentou, mas em meio a todos aqueles sofrimentos, Cristo estava com a sua igreja. Durante esse período, muitos cristãos foram mortos, foram presos, foram perseguidos, certo? Mas continuaram fiéis. Então nós temos aqui exatamente o contexto histórico, literalmente 10 perseguições. E aí você pode perguntar, e no contexto profético, que você falou que era o histórico e o profético. No campo profético, as perseguições elas duraram exatamente 10 anos dentro do reinado do imperador Diocleciano, ok? Então nós temos aí tanto o cumprimento dessa verdade no contexto histórico quanto no contexto profético, no contexto da profecia, se cumprindo a palavra de Deus. E aí, por fim, diz: e dar-te-ei a coroa da vida, certo? Que é literalmente a recompensa pela fidelidade, que quer dizer vida eterna na presença de Deus. Queridos, aqui eu quero extrair uma lição muito importante para que nós possamos aplicar em nossa vida. Observe, Jesus não prometeu livrar essa igreja da perseguição. Jesus não prometeu livrar essa igreja da tribulação. E aí você pode ter certeza que Deus não promete nos livrar da prova. Deus não promete nos livrar da tribulação. Mas Ele promete, sempre prometeu, estar conosco em meio a qualquer sofrimento que enfrentamos. Isso é importante porque desmorona o neopentecostalismo, que o crente é só de vitória em vitória. Nós aprendemos aqui que a igreja enfrentou perseguição. Jesus não livrou a igreja da perseguição, mas Jesus estava com a igreja em meio à perseguição. A lição é: Deus não vai te livrar do sofrimento, Deus não vai te livrar das provas, mas Deus estará com você. E se você for fiel, Deus te dará recompensas para a glória do nome dele. Da mesma forma que Jesus prometeu aqui a coroa da vida para aqueles que fossem fiéis até o fim, receberam a coroa da vida. O que é isso? A recompensa da vida eterna com Deus. Vamos continuar. Vamos agora para o versículo de número 11. E aqui nós temos algumas verdades interessantes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, certo? Ele vai destacar aí o vencedor. Quem é o vencedor? Aquele que permanece fiel até o fim. O vencedor aqui no texto é aqueles que permanecerem fiéis diante das perseguições, eles estariam para sempre com Cristo. Então, se você é fiel, a consequência da tua fidelidade é vencer. E para os vencedores, Deus sempre terá recompensas. Ok, querido? E outra coisa importante: de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Que é isso? O crente fiel não vai sofrer o castigo eterno. Os perseguidores poderiam até causar morte física, mas os fiéis não sofreriam a segunda morte, que é a morte eterna, a separação eterna da pessoa de Cristo. Então isso aqui é importante e fundamental.
Ok? Então nós temos aqui um breve comentário aí de Apocalipse capítulo 2, versículo 8 a 11. Eu espero que esse breve comentário traga edificação espiritual para a tua vida, que as lições aqui compartilhadas realmente edifiquem a tua vida espiritual, te fazendo entender que Deus não te dará livramento dos sofrimentos, mas estará com você em meio aos sofrimentos. Amém, queridos? Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com os seus contatos, nos seus grupos, para que outras vidas também sejam edificadas em nome de Jesus. Até o próximo vídeo e que Deus em Cristo nos abençoe.